Os vídeos de capoeira na internet são muito importantes, no geral. Por quê? Porque eles podem, né, divulgar, né, uma movimentação que alguém fez aqui e essa movimentação se espalha rápido. Uma música de capoeira se espalha rápido. Né? Divulgação é muito rápida. O conteúdo, no geral, o conhecimento, ele anda mais rápido de um lado para o outro. Isso para o mundo capoeirístico. Né? Para fora da capoeira, é aquela história da divulgação e do pessoal entender. Muitas pessoas não entendem o que é a capoeira ainda nos dias de hoje. Então, uma hora ou outra, ela vai estar acessando a internet e vai se deparar com um vídeo de capoeira. E talvez esse vídeo seja uma movimentação, a pessoa vai pegando gosto, vai procurando saber, ué, isso aqui que é capoeira? Então, de certa forma, vai quebrando essa barreira de preconceito que tem na capoeira, né, sobre a capoeira. E os vídeos informativos, os vídeos de movimentação, qualquer coisa, né, relacionada à capoeira, é importante que esteja lá na internet. Por isso que eu estou feliz que hoje em dia tem várias pessoas falando sobre capoeira, várias pessoas filmando seus movimentos, suas músicas, seus toques. Tudo isso é importante, tanto para compartilhar entre os capoeiristas, como para divulgar a capoeira e quebrar, né, essa barreira de preconceito que ainda tem no nosso país. Olha, o crescente aumento dos vídeos de divulgação de capoeira na internet, de certa forma, foi um dos meus objetivos, né? Quando eu comecei com o meu canal de capoeira no YouTube no tempo, né? A minha ideia era divulgar capoeira, porque eu achava que as pessoas tinham muito preconceito com capoeira por não conhecer, né? Então, hoje em dia, né, tendo não só YouTube, agora tem Instagram, Facebook, TikTok, várias outras redes sociais com vídeos, né? E sempre vídeos de capoeira divulgando, então acho isso muito positivo, né? É uma coisa muito positiva. Enfim, chegamos, né, na época que eu estava esperando, que era os capoeiristas entenderem que a internet é uma ferramenta que tanto serve para você informar, como serve para você divulgar e fazer divulgação própria, divulgação dos eventos, divulgação da própria arte e também passar um pouco de informação e trocar informação, né? Que antigamente, antes da internet, não tinha muito nessa questão. Para fazer uma divulgação era muito difícil, tinha que ser rádio, né, rádio local, ou então um carro de som na cidade, né? Então hoje com a internet isso facilita muito, tanto dos vídeos quanto das postagens de foto e tudo mais. Então eu vejo com uma forma muito positiva, né, que esse crescimento dos capoeiristas na internet para divulgar cada vez mais a nossa arte, a nossa cultura. Olha, eu acho isso um avanço muito bom para a capoeira de forma geral. Isso tanto ajuda na divulgação, quanto ajuda também na qualificação dos capoeiristas, tá? No meu tempo, por exemplo, né, eu não conseguia pegar nenhuma aula que não fosse com, né, o pessoal do meu grupo ou o pessoal da linhagem do meu grupo, né? Eu não conseguia, né, nem sequer informações básicas, né? Teve um tempo que eu fiquei procurando saber sobre o toque de Amazonas. Eu andei o Rio de Janeiro todo, toda roda que eu ia, eu via algum mestre, eu falava, esse mestre deve saber. Eu perguntava, ninguém nunca sabia, né? Então só vim aprender isso quando eu achei o CD do Mestre Bimba na internet. Então hoje em dia as pessoas podem ter um curso direto com o filho do Mestre Bimba, né? Então, ou com outros alunos do Mestre Bimba também, ou da linhagem dele. Você pode ter curso de flexibilidade, pode ter curso de didática, coisas que não tinha. Então está evoluindo, né? Essa evolução, né, do conteúdo online, né, como cursos, palestras e aulas, isso complementa e ajuda bastante, né? Hoje em dia você consegue, né, ir na internet e achar o mestre Itapuã, né, que é aluno do mestre Bimba, falando sobre coisas, né, sobre alguns equívocos que alguns capoeiristas cometem, né, em relação aos toques de berimbau da regional, aos tipos de jogos, e você consegue isso como? Palestras pela internet. Gravou, colocou na internet, pronto. A palestra às vezes é presencial, mas ali se limitou àquelas pessoas, né? Eu não pude estar naquela palestra, mas eu consegui ter acesso ao que o mestre falou e esse conhecimento chegou até mim. Então, palestras, cursos e aulas pela internet são muito positivos para a capoeira, né? Por quê? Porque o conhecimento, para ser repassado, a gente não precisa estar de lado a lado com o outro. Eu não preciso estar encostando na pessoa para ensinar alguma coisa. Simplesmente de eu estar falando e a pessoa estar escutando e prestando atenção, né? Esse tipo de interação de mão única já ajuda a pessoa, né? Várias pessoas aprenderam várias coisas no meu canal, vários movimentos, toque de berimbau. Até hoje algumas pessoas me agradecem e, de certa forma, outras pessoas também passaram a fazer a mesma coisa. Porque foi assim que a capoeira chegou até aqui, compartilhando conhecimento. E com a internet a gente consegue compartilhar muito mais e divulgar muito mais. Então, eu vejo como uma coisa
muito positiva as aulas, os cursos e as palestras pela internet. Olha, com certeza afeta, porém afeta de forma positiva, dependendo do mestre. Eu vou dar um exemplo disso, tá bom? Falando da minha experiência e da experiência que eu tive, né, com outras pessoas, e também escutei outras pessoas falando isso, na minha época era muito difícil você ver um mestre de capoeira. Por quê? Porque eles eram inacessíveis. Muita gente fala assim, hoje em dia tem um mestre em cada esquina. Não é. É porque existiam os mestres, mas eles eram reservados excessivamente. E quando tinha um mestre em algum evento, ele estava na mesa dos mestres, você não podia perguntar, você não tinha acesso. Então, de certa forma, né, você não tinha acesso a mestre nenhum. Né? O meu próprio mestre, eu demorei 4 ou 5 anos de capoeira para conhecer ele. Eu treinava com o professor e o mestre mesmo eu nunca via. Né? Demorei bastante tempo para chegar a conhecer ele, para ele ir no nosso evento, né, no caso. Então, demorou muito. Né? E hoje em dia, né, você pode ter o contato com o seu mestre diretamente pela internet, né? Porque na internet você tem que ser mais comunicativo, né? Então os mestres que colocam cursos, ou até né, os mestres que não colocam cursos, hoje em dia tem o WhatsApp, você pode tirar uma dúvida com o seu mestre, e aí se seu mestre, hoje em dia, vendo que tem muita informação, então ele acaba querendo falar um pouco mais para o aluno, não fazer algo que está fora da tradição daquele grupo, entendeu? Porque cada grupo tem suas tradições, né? E esse negócio da tradição do aluno-mestre, eu não vejo muito isso aluno-discípulo, não, entendeu? O mestre e o discípulo, no caso, eu não vejo isso muito acontecer, não. Nem antigamente eu via, porque o mestre era um pouco distante, e nem hoje em dia. Tinha casos? Tinha, mas eu acho que eram muito raros, né? Quem normalmente os alunos aprendiam mais pelo aluno do aluno, né? Que normalmente era essa tradição. O que a gente via bastante era o mestre chegar, muitas das vezes, quando era a academia dele que ele dava aula, ele sentava, observava e colocava outro aluno dele mais graduado para dar aula. Ele próprio normalmente não dava aula. Hoje em dia, né, os mestres estão um pouquinho, né, os mestres formados hoje em dia, eles mesmos vão lá, dão aula e tal. Então, essa tradição, né, eu não vejo ela, né, dessa forma, como se fosse uma coisa espalhada, né, uma coisa meio pontual. Algum grupo faz isso, outro grupo faz isso, mas era muito incomum naquela época. Então, eu acho que afeta sim, porém de forma positiva. Diminui a distância entre o mestre e o discípulo. E dessa forma, ele vai ter também acesso a outros conhecimentos, que também vai incentivar o mestre a buscar mais outros conhecimentos. Não precisa ele largar a tradição dele, mas ele pode entender sobre a tradição de outros. E assim enriquecer um pouco mais o conhecimento, tanto dele quanto dos seus alunos. Na verdade, antes da pandemia, eu já estava ministrando aulas online, né? Eu fui pioneiro nisso, aulas de capoeira online. Foi a ideia de um inscrito do meu canal que perguntou para mim se você consegue ensinar movimentações complexas para pessoas à distância. Já pensou em fazer um curso? Isso ia ajudar muita gente. Então eu falei, poxa, por que não? Então eu passei um tempo estudando como fazer aquilo, fiz um projeto e lancei o curso. Foi o primeiro curso de capoeira online, foi o meu, né? Antes da pandemia. Inclusive fui muito criticado na época quando fiz isso, né? Ficar chamando o pessoal de capoeira de internet, não sei o que e tudo mais. E mais ou menos um ano depois, eu tinha me mudado para o Nordeste e lá chegou a pandemia, né? E quando chegou a pandemia, todo mundo passou a fazer trabalhos também pela internet. Me condenaram, me demonizaram, disseram que aquilo não servia, e no final das contas a maioria estava fazendo a mesma coisa, né? Então, enfim, o curso online, a capoeira online, ela chega aonde você presencialmente não consegue chegar, né? E na época da Covid, isso ajudou bastante. Então, muitos capoeiristas tiveram que aprender em cima da hora como fazer, né? Então, isso é uma coisa que atrapalha muitos capoeiristas, que é esse preconceito com o que é novo. É muito preocupado em manter a tradição, mas você pode manter a tradição e colocar algo novo. Você não precisa substituir, você pode acrescentar. E eu acho que é aí que muitas das vezes os capoeiristas pecam. Então, na época da pandemia, meus alunos foram mantidos, né? Todos os meus alunos que eu tinha, eles já eram à distância mesmo, eles continuaram sendo à distância. Olha, eu vejo isso como uma combinação perfeita e um complemento que vai ajudar muito a capoeira, sabe por quê? É muito comum, já tem muito tempo que nós vemos que os grupos crescem, né? E tem professores em um lugar, em outro lugar, né? Às vezes a pessoa está em outro estado, está em outro país. E como é que aquela pessoa lá no outro país pega treino com o mestre dele aqui no país? Não pega, né? Ele não treina. Então o treinamento online, ele já vai suprir isso, ele vai passar a informação para ele. E aí, uma época, ele pode também treinar presencial, quando ele vier
para o Brasil, ou para o estado, enfim. Pode ter uma parte do treino dele que vai ser alguns dias da semana vai ser presencial, e aí ele vai para a cidade dele, né, treina 2, 3 dias lá com o mestre, e aí volta para a cidade dele, não tem dinheiro para chegar lá de novo. O resto do mês ele treina online. Então é um complemento perfeito, né? Porque muitas das vezes você quer treinar em determinado professor, determinado mestre, e é longe, né? Isso acontecia com o meu professor, que era de Japeri, né, uma cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e ele treinava com o mestre Tamanduá, que era longe pra caramba, né? Tinha que pegar um trem, um ônibus, então não dava para ir todos os treinos. Ele ia uma vez por mês. E se ele tivesse um treinamento online, ele tinha, né, tido um desenvolvimento melhor, ele tinha uma conexão melhor, ele tinha mais conteúdo, porque aí ele não ia pegar só aquela uma aula por mês, ele ia pegar aquela uma aula por mês presencial e o restante da semana ele pegava as aulas online, então ele aprendia do mesmo jeito. Então eu acho perfeita essa combinação, até porque tem coisas que tem que ser presencial, né? Dá para você fazer um treino à distância? Dá, mas aí presencial também ajuda. O online, ele é bom para, digamos assim, melhor do que não treinar. Mas o presencial, ele é uma coisa que não pode faltar na capoeira, até porque não dá para fazer roda online. Então, somente o conhecimento, somente a lição e a prática pode ser passado online, né? Já a questão da roda, né, algumas outras coisas que não dá para ser passado, né, por internet, essas coisas têm que ser presencial. Então, a conjugação dos dois, esse ensino híbrido, eu acho que é perfeito. Olha, não só pode, como já está influenciando, né? Eu vejo pessoas que não jogaram banguela, não tiveram, né, nenhum ensino disso, mas acabam fazendo. Não é da sua linhagem, mas eles acabam jogando, né? Eu vejo também pessoas que estão reorganizando a bateria deles porque eles viram pela internet que é daquela forma em determinado lugar, que é daquela forma em determinado lugar. Então, as tradições de grupo, elas acabam sendo afetadas porque na internet elas veem uma coisa e fica se perguntando, tô certo ou tô errado, né? Ou até é fã de algum grupo, algum mestre, e agora vê vídeos e tal, com o mestre fazendo determinadas coisas, e não, eu quero fazer daquela forma. Então acaba sim afetando. Sem contar os alunos que são muito mais questionadores hoje em dia. Então eles veem determinada coisa, eles não entendem, vão perguntar ao professor. Muitas das vezes o professor não sabe, né? Por quê? Porque ele não é obrigado a saber de tudo, né? E muitas das vezes o que está perguntando nem é da linhagem deles, é de outra linhagem. E aí acaba que o professor vai procurar saber e aí ele entende uma coisa nova que de repente serve para ele e aí ele acaba também fazendo aquilo, né, dentro da linhagem dele. E muitas das vezes tem até atritos com professores, com mestres, mas o importante é que as pessoas entendam que se ela está dentro de uma linhagem, ela tem que seguir o que está naquela linhagem, entendeu? Então, o fato de você conhecer outras formas de fazer não significa que você tem que modificar, né, o sistema do seu mestre ou do seu professor, né? O problema está mais aí. E isso pode acontecer independente da internet. O capoeirista que anda muito, né, ele pode ver em outras linhagens determinadas coisas e aprender. E achar que aquilo tem que colocar dentro do grupo dele. Isso acontece também, já acontecia antes, né? Então a internet amplifica tudo isso. Então sim, pode interferir sim, né? Pode ser positivo ou pode não ser, né? Isso aí independe, né? Mas que pode interferir, pode.